Olá pessoal, boa noite. Hoje vamos dar sequência então à nossa aula de composição formal. Vai seguir da mesma maneira, vamos ter um vídeo e na sequência um trabalho, tá? Esse material que eu estou trabalhando aqui, ele está disponível para download lá no portal. Então vocês podem primeiramente assistir o vídeo ou ler o arquivo para poder ter uma boa interpretação. Vale a pena a gente apenas recapitular um pouquinho de onde a gente veio e para onde a gente está indo com esse conteúdo, né? Começa então agora os trabalhos mais práticos, tá? É uma pena que eu não posso estar aí com vocês, né? A gente sabe toda a situação, mas mostrando de qual maneira isso é legal. Então, assim, eu estarei no chat para tirar qualquer dúvida em relação ao conteúdo e também em relação ao trabalho que já está no portal para ser feito o download, tá? Sempre em minhas aulas eu gosto muito de trabalhar a relação do papel e do aluno, tá? Então precisa se mergulhar nesse mundo da composição para que vocês possam ter um bom resultado. E a minha dica de hoje é, se possível, depois que faça essa parte do estudo, vocês possam se concentrar e, se possível, colocar uma música que vocês gostem e trabalhar com música, tá? Em todas as minhas aulas presenciais, um dos grandes diferenciais é o trabalho com a música, porque enquanto você está fazendo um trabalho, a tua concentração e a tua atenção ela está o tempo todo sendo interferida. Então, quando a gente coloca uma música, existe uma conexão do meu papel e o meu objetivo, né? Então, eu não vou poder estar fazendo isso, talvez no primeiro momento, vamos ver mais à frente como é que a situação vai ficar, mas talvez eu possa fazer um vídeo ao vivo, em tempo real, e vocês podem ir acompanhando só para sentir a experiência. É um pouco diferente, mas é uma grande dica aí para quem está dentro dessa área. E o design tem muito disso, tá? Ele precisa de muita concentração para poder, o arquiteto também, né? Para poder fazer então os seus trabalhos. Então, só voltando ao início, nós trabalhamos a Gestalt, entendemos as leis. Acho que vocês não vão esquecer de como a gente aprendeu, de como a gente visualiza, olhamos o todo para depois ver as partes. O nosso cérebro organiza essas informações para daí a gente poder fazer a interpretação. Na aula passada, então, nós verificamos o quê? Nós trabalhamos a composição visual, né? A composição visual, então, como vocês viram nos arquivos, ela tem relações e as formas partem, ou os objetos partem de alguns atributos. Por exemplo, o ponto, né? A linha, a textura, tão trabalhada nos dias atuais, a cor e a luz, o plano e o volume, né? Então, tudo que vocês vão ver de objeto na vida de vocês, seja ele gráfico, seja ele físico, seja ele 3D, ele tem essas composições com esses critérios, ou com volume, ou com planos, ou com cor, como eu acabei de citar, tá? E aí, a gente foi um pouquinho mais além, tá? Nós começamos a trabalhar o que? A estética dentro da linguagem visual de vocês. Tá? Isso é bem importante porque a partir do momento que você começa a produzir algo, você precisa ter harmonia, você precisa em algum momento ter regularidade, você precisa em algum momento ter equilíbrio, contraste e proporção, que foi o trabalho que vocês fizeram e deixaram disponível lá no portal, né? Então, assim, muito importante quando vocês estiverem entregando um trabalho, seja ele acadêmico, seja ele profissional, em qualquer categoria, que esse trabalho passe uma linguagem, passe uma comunicação e entre dentro desses conceitos. Não precisa ter todos eles, porque nem sempre é possível, mas o teu olho vai fazer uma grande correção, né? E então a gente consegue pelo menos colocar, eu acho que o equilíbrio é um dos fatores que vai levar a uma harmonia, tá? A simetria funciona muito bem, então, claro, nem sempre é possível você aplicar,
você tem N situações, né? Lembrem lá da torre de macarrão que a gente fez, critérios bem extremos, né? Bem difíceis, e que colocavam vocês numa condição de dar respostas, né? Respostas coerentes. Então, o trabalho de vocês no futuro vai exigir sim, e é isso que vai vender muito, eu acho, o profissional de vocês, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui para que vocês possam ir acompanhando. Esse material, então, ele está disponível apenas para conferência, ele está em uma espécie de tópicos, eu tentei resumir, né? Ele faz parte de uma bibliografia e eu tirei os melhores pontos, então, para que vocês entendam o que é superfície, tá? Nós vamos agora para um trabalho que é o ladrilho hidráulico. Então, como é que é feito esse ladrilho hidráulico, né? Como que as pessoas chegam a fazer aquela composição? De que modo que é pensado isso? Então, isso é uma das áreas do design de superfície, e que ele se aplica muito bem nesse nosso mundo que a gente está trabalhando agora, tanto da arquitetura como design de interiores. E a gente precisa, então, aprender a compor. Então, vocês já entenderam como é que pensa, vocês já entenderam como é que visualiza a informação, e agora a gente vai para a produção. Tá? Todos os trabalhos recorrentes na sequência sempre vai ter essa questão da continuidade, da contiguidade, da harmonia, da proporção. Sempre isso vai ser observado e cobrado de vocês, tá? Porque é esse grande trabalho é que lá na frente vai fazer a diferença. Não vai sair algo totalmente torto, dizer, opa, agora, né, a moda é essa. Pode ser que exista, mas não tem se aplicado isso. A gente percebe que as pessoas aceitam melhor essa, quando existe harmonia, enfim, né? E vocês conseguem aplicar a Gestalt, por exemplo, tá? O teu trabalho fica mais conceituado, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui e aí vocês vão acompanhando. Legal. Okay? Então, superfície e as composições, tá? Como tudo, sempre a gente precisa o quê? Buscar um pouco de história, porque é muito vago nós iniciar um trabalho e não saber de onde isso originou. Então, segundo informações bibliográficas, nós temos um registro de 10 mil anos antes de Cristo, quando as civilizações, então, elas precisavam fazer o quê? Elas precisavam fazer uma proteção. Elas tinham uma superfície, que era o seu corpo, e precisavam, então, o quê? Fazer roupas, né? Então, ali nós começamos um processo, então, de superfície, de composição, né? Eles já tinham, já escolhiam algumas peles, enfim, já tinham alguns cuidados, né? Mas início de tudo, iniciou com proteção, tá? Então a minha sobrevivência naquela época dependia de proteção. E aí com o tempo isso foi elevando, né? Então o que aconteceu? Esse pessoal começou a se identificar e começou a colocar o quê? De certa forma, um credo, né? Então eu coloquei ali, né, seus heróis, né, os seus animais, tinha essa questão dessa empatia com o animal, quero ser igual a ele, né, enfim, os seus deuses, e acreditavam então nesse ponto quando eles vestiam essa roupa que assumia os poderes mágicos sobre a natureza e sobre a sorte. Então eles tinham essa crença, né? Que era bem interessante, então, nesse sentido. Logo depois, eles, então, já estavam, de certa forma, já tinham proteção, e eles começaram a fazer o quê? Começaram a registrar, então, o que acontecia. Aqui eu coloquei uma imagem, né, de uma pintura rupestre. Então, eles começaram a fazer o quê? Nós precisamos contar uma certa história, né? Então, para isso começou o quê? A nascer, então, esses desenhos nas cavernas, contando ou relatando o dia a dia daquela civilização, enfim, daquela aldeia, de como vocês possam entender, né? E o que acabou gerando? Todos esses desenhos, eles começaram a ficar cada vez mais aplicados, né? Então, eles começaram a ficar o quê? O treino leva ao sucesso. Lembra que eu falei isso para vocês?
Então, encontrava-se ali a repetição. Eu vou repetindo meus processos, vou repetindo meus desenhos, né? E aí, nesse caso aqui, ó, como está aqui, ele forma o quê? Uma história, uma ligação, né? Então, a aldeia foi lá, né? E ferozmente atacou, então, um animal, né? E aí tem várias histórias de acordo com a linguagem. Ou seja, mais uma vez, um desenho sobre uma superfície está comunicando o quê? Alguma história, está sobre uma linguagem passando para nós uma informação. E aí o que aconteceu? Olha que interessante essa frase aqui, ó. A tendência à repetição gerava um ritmo visual, porque às vezes eles sempre faziam as mesmas coisinhas, os mesmos desenhos, né? E dessas noções geravam características de representação que passaram com o tempo a chamar decoração. Por isso, então, em alguns momentos, existe assim, nós fazemos decoração, ou nós temos um lado decorador. Já vai para o papel de parede, talvez, né? Então, tá ali um significado, e olha o papel de parede como ele tem essa repetição, né? Olha como ele tem esse apelo visual, de ritmo visual, né? Então, por isso, talvez se trabalha assim, o papel de parede é muito da decoração, né? Então, foi desse motivo aqui, desse ritmo visual, que gerou a levar, então, essa denominação, né? E aí, olha que interessante. Considerava também que nessa época o homem começou a costurar suas próprias roupas com gravetos e fio de rabo de animais, ou seja, ele estava desenvolvendo então uma tecnologia própria, né, para fazer o que? A fusão então das peles e poder criar novas estampas, enfim, novas roupas, né? E trabalhar essa questão da superfície. Lembrando que, além da proteção, eles começaram a se preocupar com o que aquilo representava para eles. Então, isso é muito do ser humano, né? Eu preciso ter algo que ele represente ou tenha algum significado para mim, senão não é importante, né? E aí, 10 mil anos a 5 mil anos antes de Cristo, surge a preocupação com a beleza, que é o que eu estou comentando agora, né? E essas aplicações, essas decorações, olha que interessante. Toda vez que eu falar em decoração, vocês vão lembrar da repetição, né? Ela começa a ser aplicada em peças de barro. Então, por isso existe muita foto, né, de vasilhas de barro com alguns grafismos no entorno, né? Ou seja, só o fato da função já não era mais importante, mas a estética me contava uma história e tinha uma identidade, tá? Então, sobre estudos, né? Olha que interessante isso aqui. Na América Latina, estudos sobre civilizações antigas que surgiram provavelmente na era cristã. Precederam os incas, os maias e os astecas. Que legal, né? A perfeição de técnicas de tecelagem, olha que interessante essa frase aqui, desenvolvidas por esses povos é de extrema perfeição. Eu acho que ninguém tem dúvida, sempre viu. Eu até coloquei uma fotinha aqui, né? Do pessoal do Peru, que faz parte dessa região. E, segundo estudiosos, uma civilização necessita de pelo menos 2 ou 3 séculos de sobrevivência, gente. Isso é 200, 300 anos, então, para você desenvolver uma técnica, né? Então, o quanto isso vai de geração para geração, a importância de você passar o conhecimento e habilidade para alguém, né? Para que isso se desenvolva cada vez mais. A gente às vezes acha que faz perfeito e tá aí então uma prova de que a perfeição leva realmente muito tempo, muita execução, né? Então, eles identificaram que no Peru é o lugar onde maior existe técnicas têxteis de tecelagem, bordado e tricô, com padrões achadrezados, tá? Vejam que nessa foto aqui nós temos o que? Nós temos desenhos, olha que interessante, tá? Então a gente tem algumas flores, algumas mandalas, sempre tem essa repetição, tá? Isso aqui é uma decoração visual, de certa maneira, né? Sempre muito colorido, sempre muito chamativo. E aí, segundo eles, os maias, os astecas e os incas, então desenvolveram, talvez por abundância, como está aqui na frase, por ter muita fibra natural, animal e vegetal, né? Então, pode ser daí, eu tenho muita matéria-prima, eu preciso fazer alguma coisa com isso, e a gente desenvolve uma técnica, então. E eles são reconhecidos hoje também por esse trabalho, né? Então, como a gente colocou, caiu no gosto essa decoração. Caiu no gosto eu querer aplicar, contar uma história, contar um conceito, né? E começou a aplicar em tudo que vocês possam imaginar,
Então, na arquitetura, olha as faixas gregas, né? Então, sempre quando você tem o grego tem contando essas histórias aqui, essas sequências. Mas sempre ela é o quê? Uma parte apenas, ela é um quadrante. E na repetição é que ela se torna, então, esse desenho de sequência. Sempre é um único desenho, tá, gente? Sempre é uma onda, um conjunto de folhas, tá? Aqui entra a Gestalt bem legal, né? A gente consegue olhar de certa forma linear aqui nessa forma, tá? Aqui de certa forma contando então histórias, né? Também sempre da questão mais grega, né? Uma identificação mais grega. Nós temos os mosaicos romanos e bizantinos, vejam bem, sempre uma única forma, é aplicada em repetição. Olha aqui os acabamentos, né? Alguns deles são diferentes e contam uma história, mas sempre dentro, o que é? Sempre divide-se por 4 quando eu tenho essas composições assim, não essas de desenho aqui. Mas aqui, se eu dividir em um quarto, dividam assim, ó, como se fosse uma cruz, tá? É desenhado apenas uma forma. Essa forma que ela é espelhada e ela é espelhada pela segunda vez. A gente eu já vou mostrar aqui para vocês uma técnica que explica um pouco melhor isso aqui, né? Que é a continuidade, tá bom? Então olha que legal, né? Como ela é bastante difundida. Os azulejos islâmicos, então, muito comentados, muito conhecidos no mundo inteiro, né? Tem a quem diga que o azulejo, muito conhecido e muito forte em Portugal, ele tem esse nome porque as superfícies eram aplicadas com a tinta azul. Então, azulejo. Isso não é uma confirmação, né? Mas é uma curiosidade interessante que predominava muito o azul. Então, assim, casas portuguesas antigas, você tinha muito dessa aplicação, inclusive aqui no Brasil, porque eles importavam também esse material. Tapete persa, da mesma forma, toda casa já teve um, a casa de vó geralmente tem um também, né? Então, o que acontece? O tapete, dividam sempre ele por 4. Comecem a aprender a visualizar como é que é a construção. Então, desenha-se só um pedaço, espelha-se ele ao lado direito e depois esse conjunto espelha-se a parte inferior e vira esse tapete, tá? Então são coisas que vocês vão aprender fazendo o trabalho um pouco mais à frente. Índios brasileiros, fantástico a nossa cultura brasileira, né? Nossa cultura indígena. Aqui nós temos as cerâmicas Marajoara. Então veja, mesma forma um quadrante, tá? Desenha-se apenas um pedaço e multiplica-se ele. Por isso ele dá esse efeito tão perfeito. Tá? Olha aqui, da mesma forma, divide seu quadrante, desenha apenas um pedaço e repete ele. Então, isso gera o que para nós? Conforto, harmonia. Tá? Eu tenho repetição aqui muito forte. Tá? Então, faz uma unidade muito interessante. A cestaria, né? Muito conhecido pelos bugres, né? O pessoal vende aí na cidade também, alguns indígenas que aparecem. Então, da mesma maneira, desenha-se apenas um quarto dele e faz a repetição, então ele gera essas composições aqui. Quando é uma questão mais lateral, ela é o que? Serial, né? Ela tem o que? Uma continuidade, tem uma decoração mais contínua aqui, tá? Nós temos então uma tradição azulejeira, que são os ladrilhos hidráulicos, né? Aqui mais uma vez vamos dividir ele por 4. Esse desenho é espelhado e essa parte superior ela é espelhada pela parte inferior, tá? Então nós caiu no gosto da população e por quê? Porque ele é duradouro. Então você coloca em áreas úmidas, né? Você coloca no piso da sua casa. Todas as igrejas, de certa forma, tinham um ladrilho no chão, né? E assim sucessivamente. Então, o desgaste dele é menor em relação aos outros materiais. Hoje já essa tecnologia está um pouco diferente. Nós temos tantos outros tipos de superfícies, né? Como madeira, MDF, enfim. Mas ainda a porcelana, né? Ela ainda é campeã de durabilidade, então, nessas obras, tá? Então, o que aconteceu? Vejam que isso aqui dá um trabalho, né?
Então, do artesanato ao seriado. Então, o que aconteceu? Muito se praticava de modo individual. Muito se fazia do modo é para mim e sai especialmente para alguém, né? Ele tinha um trabalho, nunca era um igual ao outro. Então, na época da Revolução Industrial, isso no início do século XIX, a industrialização o quê? Fez uma divisão de processos, né? Então, o que aconteceu? Tinha pessoas que faziam o projeto, né? E tinha pessoas que faziam a execução. Então, eu quero esse padrão. Desenhava, tinha um projeto, entenderam de onde vem o projeto do design? Então, fazia um projeto, né? Na arquitetura também tem isso. E aí você consegue o quê? Executar o projeto. Tá? O Art and Crafts foi, então, um movimento, né? E a figura principal desse movimento foi William Morris. Vocês devem estar vendo isso, ou vão ver em algum momento, talvez, em História da Arte, né? Então, o que aconteceu? Morris percebeu isso e viram a reformar as vias de formação dos artesãos das academias da arte. Nessas oficinas, os alunos não deveriam se limitar a repetir os modelos pré-existentes, tendo que ser criativos. Ou seja, chegou um ponto que as coisas começaram a ficar muito iguais e, nesse momento, tinha que ser diferente. Então, a limitação foi cortada, né? Coloquei aqui um exemplo de pintura abstrata, apenas para representar, né? Que nasceu então aqui o orfismo, como eu coloquei aqui. E eles estavam trabalhando o quê? O contraste e a harmonia de cores, né? O contraste dessas duas informações. Sabendo da metodologia visual que vocês tiveram na semana passada, isso aqui fica um pouco mais fácil de ser entendido. Percebam o equilíbrio, como se tivesse uma balança aqui no meio, em relação formas e cores, tá? Então, essa pintura abstrata que trabalhavam esses princípios de harmonia e contrastes de cores se denominou orfismo, tá? Então, o que acontece? Muito disso aconteceu, as mandalas nasceram logo na sequência, né? A aplicação se faz pela lógica criativa na intenção de fazer a obra transbordar a pintura nas telas e seguir preenchendo superfícies do espaço real na vida. Em ambientes urbanos acontece muito isso aqui. Curitiba tem muita obra nesse sentido, né? Muitos artistas aplicando o orfismo. E uma dica bem interessante, apenas por critério de conhecimento, o que é uma superfície que eu tanto falei desde o início, né? São dois exemplos que eu digo para vocês. Imaginem o céu e o mar. Entre o céu e o mar existe uma película de ligação. Existe em um momento que eles se conectam. E esse momento pode ser chamado de interface e, por que não, uma superfície. Né? A superfície da água, a superfície, enfim, de contato. Então, o que acontece? Para isso existe uma regra. A largura e o comprimento precisam ser superiores à espessura. Imagine uma barra de chocolate, né? É bem bom isso. Então imagine a largura, imagine o comprimento, e se ela tem se ela tem espessura e tem uma resistência física, eu posso considerar então que ela existe e que ela é uma superfície. Lembrem de uma barra de chocolate, lembrem de uma cerâmica, um porcelanato, alguma coisa nesse sentido. E a gente começa a entrar um pouco na questão mais sensorial. O que é isso? Um pouco mais como é que eu me relaciono com esses materiais. Em 93, o Manzini, que é um dos gurus do design de produto, ele disse que o liso, duro e frio está cedendo ao lugar na preferência dos consumidores por produtos texturados, quentes e macios. O que acontece? Hoje nós temos os dois tipos de material para serem entendidos, tá? O que acontece? Eu tenho efeitos psicológicos de sensação ao pisar em um chão mais frio, ao pisar em um chão com textura. Então eu tenho reflexos dentro daquilo que eu conheci, dentro daquilo que eu aprendi, né? De uma maneira muito legal, né? Remete muita história, eu lembro quando eu piso nesse tipo de chão da casa da minha avó, enfim, tem várias situações a serem estabelecidas, né? Então, o que acontece? Eles trabalham não só na superfície como elemento bidimensional, pode ser aplicado e passar a ser considerada uma estrutura gráfica espacial com propriedades visuais, táteis, funcionais e simbólicas, que é isso que eu estou falando. Ele não está lá só por bonito, mas ele cria, além de uma propriedade visual, eu crio uma sensação tátil,
né? Então eu posso pegar qual é a minha experiência em relação a isso, né? E muitas vezes funcionais, como é o caso desses arquitetos aqui, né? O Herzog e o de Meuron eles criaram esses elementos plásticos. Isso aqui é plástico, tá, gente? Forma uma rede que atua como paredes móveis, que legal. Então você tem um espaço grandão, você precisa dividir ele e não quer investir em divisória, então você apenas monta blocos, né, com essa textura. E o que acontece? Tem uma estrutura, é estético, é legal, é funcional, né? Existe a Lego, que faz os brinquedos, promoveu recentemente algumas estruturas de Legos gigantes que você pode dividir o teu ambiente. Então, áreas mais criativas e que permitam isso, você pode fazer uma parede de Lego para dividir em ambientes, tá? Uma experiência bem legal, tá? Então, o que acontece? Olha o que eu estou colocando aqui. Construção está a contemplar em resposta a uma nova demanda, o que? A emocional. As coisas precisam ter um além, gente. As coisas não podem mais ser só, eu vou desenvolver um X objeto, eu vou desenvolver um X ambiente. Ele precisa emocionar. Ele tem que trazer junto uma experiência, um conceito. No design nós trabalhamos isso com o X design, o X design, enfim, depende a interpretação, mas trabalho aqui essa experiência com o usuário, tá? Como é que ele vai se sentir? Então, pensar um pouquinho antes, quando está elaborando o conceito, é um fator determinante no sucesso. Olha aqui, ó, tem só esse estádio, né? O que eles trabalharam? A iluminação. Então, ela muda de acordo com o jogo, de acordo com a situação, né? Nós temos aí, né, Novembro Azul, por exemplo. Então, ela pode fazer uma referência à campanha nacional, fazendo então uma emoção para quem é consumidor desse estádio, tá? Então nós temos alguns fundamentos bem fáceis aqui de apenas pôr informação. Então nós temos figura ou motivos, que era o que a gente viu ali no início, né? Então eu tenho um desenho único, um conjunto de desenhos que informam alguma coisa, né? E elas se alternam entre a figura e fundo, tem um contraste, né? Isso fica fácil de explicar para vocês agora. Então eu tenho uma alternância, eu consigo identificar eles, tá? Elementos de preenchimentos são as texturas, os grafismos responsáveis pela ligação visual e tátil dos elementos. Exemplo, revestimento com textura casca de ovo, só textura, sem motivos ou interagindo com motivos distribuídos sobre eles. Está muito em alta isso aqui, né? Aqueles azulejos, enfim, com textura, que dá um efeito visual maravilhoso. Enfim, a gente consegue ter uma experiência bem legal. E o elemento de ritmo, que é o que levou então a nossa decoração, né, que a sequência então ela é a mais forte de todas porque ela tem uma conotação, ela conta uma história. Meu olho tenta seguir aquilo, né, e tenta compreender o que está acontecendo com aquela história, tá? E aí nós ganhamos dois conceitos fantásticos aqui no meio. O seu entrelaçamento gráfico visual, que é isso que eu acabei de falar. As ondas visuais conferem o sentido de continuidade, ou seja, o efeito de leitura, né? É como se fossem letras que formam palavras, eu tenho que ler. E contiguidade, vocês não podem esquecer isso. A contiguidade é o que? Harmonia visual na vizinhança dos módulos. Quando eu estou falando em módulos, eu estou entrando para a menor parte ou uma parte da minha composição visual, tá? E aí nós entramos então já para a regra e os princípios do módulo de repetição, que é o nosso próximo exercício, tá? Então ele se define como o módulo e sua construção, que é o que a gente vai ver agora, a repetição dos módulos, o que ela acontece, a encaixe dos motivos, contiguidade e continuidade, tá? Que isso, a contiguidade é a qualidade, tá? É a questão da harmonia, é o que você gera se fica bom ou não. Sistema de repetição dos módulos, que a gente vai ver aqui, o multimódulo, então, que é o gráfico, onde você aplica, né, a área. Então, o módulo, nós vamos desenhar isso aqui, tá, gente? A gente vai, já vou mostrar para vocês como é que é o exercício, então eu vou explicar ele aqui em partes. O módulo é a unidade da padronagem, isto é, a menor área que inclui todos os elementos visuais que constituem o desenho. Isso aqui é uma parte, a gente vai fazer 16 desenhos igual esse aqui e vai colocar um lado ao lado do outro. Olha que interessante aqui como é que ele fica.
Encaixe dos motivos entre módulos. Estudo prevendo os pontos de encontros das formas entre o módulo e outro que, quando justapostos de maneiras predeterminadas pelo sistema de repetição, formam o desenho. Eu coloquei aqui, ó, continuidade. Então, eu coloquei o desenho igual. Dei uma sequência lógica para ele, tá? A contiguidade é a composição, o que ela gera. Eu tenho continuidade visual, mas ela gera o quê? Uma boa imagem. Ela tá legal. E aí eu tenho aqui uma harmonia, né? Olha que legal. Aqui eu consegui fazer um quadrinho vermelho aqui só para separar. Quando você olha o todo, lembra da Gestalt? Depois eu vou ver as partes. Então, o que é desenhado? Só isso aqui. Mas quando eu coloco ele na continuidade, ele gera essa imagem. Que em momento algum, talvez você pense, nossa, só esse quadradinho faz todo esse desenho maravilhoso aqui, tá? Isso são regras de estamparia, né? São metodologias de estamparia, que é bem legal. Então, o que acontece? Aqui existe uma regra. Talvez um dia vocês precisem desenhar. A gente não sabe. A criatividade de cada um. É importante que vocês saibam como é que é construído isso, né? E executem de modo acadêmico, pelo menos para exercitar. O estudo de encaixe deve conter no mínimo 4 módulos. Ou seja, se eu tenho um módulo e ele é repetido vezes 4, eu consigo, esse aqui é o mínimo para conseguir uma contiguidade, tá? Mas ele recomenda o quê? Que sempre 9 módulos. Nós vamos fazer com 16, ok, gente? Então, aqui com 9, ele fez uma repetição. Toda vez que o R está de pé, isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Ele repetindo R, 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 ele dá essa imagem aqui. Parece que é uma ampliação dessa aqui, né? Mas não é. É isso aqui, como se eu pegasse esse módulo, colasse aqui, esse módulo colasse aqui, e assim sucessivamente, tá? E olha quanto o ladrilho hidráulico é feito desse modo, como eu estou explicando para vocês. Eu já dei a dica, se eu fosse dividir esse aqui, ele é dividido em 4, por isso sempre o mínimo 4, tá, gente? Então, assim, ó, divide por 4, eu consigo fazer o quê? Uma contiguidade, eu consigo ter harmonia, consigo contar uma história, tá? Então, nós vamos fazer um pouco além, claro, nós vamos fazer com 16, né? São 4 vezes mais, mas é porque o efeito visual é muito bom. Esse é o conteúdo, de certa forma, que eu queria passar para vocês, de onde iniciou essa questão da superfície, da decoração, né? E agora eu vou mostrar para vocês, então, como é que faz o exercício que eu estou postando lá no portal.